No início desta história extraordinária, somos levados para um cenário misterioso no meio do oceano. A noite está silenciosa, o mar parece calmo, e apenas o som das ondas quebrando na superfície da água pode ser ouvido. A câmera se aproxima lentamente da água escura, enquanto algo estranho começa a aparecer na superfície. Um mergulhador nada tranquilamente nas profundezas do mar. Ele parece procurar algo, ou talvez apenas explorar os restos esquecidos que o oceano guarda há décadas. Enquanto ele continua nadando, algo chama sua atenção. Um velho baú de madeira aparece entre pedaços de destroços submersos. O objeto parece antigo, como se tivesse ficado escondido no fundo do mar por muitos anos. Curioso, o mergulhador se aproxima lentamente do baú. A madeira está desgastada, coberta por algas e pequenos organismos marinhos. Parece que ninguém tocou naquele objeto por muito tempo. De repente, o baú se abre sozinho. Não há ninguém tocando nele. Não há nenhuma explicação clara para aquilo. Lentamente, alguns objetos começam a flutuar para fora do baú. Moedas antigas, pedaços de metal, fragmentos estranhos e outros itens misteriosos começam a subir em direção à superfície da água. Entre todos esses objetos, algo muito peculiar chama-se a atenção. Uma máscara verde. A máscara sobe lentamente pela água escura. Sua cor verde brilhante contrasta com o ambiente escuro do oceano. A máscara parece ter um sorriso estranho esculpido em sua superfície. Não é um sorriso normal. É algo entre o divertido e o assustador. Enquanto ela continua subindo lentamente, a música da cena cria um clima de mistério, como se aquele objeto carregasse algum tipo de poder antigo. Essa pequena sequência de abertura já prepara o espectador para algo fora do comum. Desde os primeiros segundos, o filme mostra que não estamos diante de uma história simples. Existe algo mágico, estranho e possivelmente perigoso ligado àquela máscara. Logo depois dessa cena misteriosa, o filme muda completamente de ambiente. Agora somos apresentados a um homem chamado Stanley Ipkiss. Stanley é um homem comum. Ele trabalha em um banco e leva uma vida simples. Na verdade, podemos dizer que sua vida é bastante comum e até um pouco triste. Ele é o tipo de pessoa que sempre tenta ser gentil com todo mundo. Sempre educado, sempre tentando ajudar os outros, mesmo quando ninguém parece respeitá-lo. Stanley não é rico, não é poderoso e definitivamente não é o tipo de pessoa que chama muita atenção. Ele é tímido, um pouco ingênuo e frequentemente acaba sendo explorado pelas pessoas ao seu redor. Em outras palavras, Stanley é exatamente o tipo de pessoa que muitas vezes passa despercebida na sociedade. O filme mostra rapidamente sua rotina no banco. Ele trabalha como funcionário em uma mesa de atendimento, lidando com clientes diariamente. Seu trabalho exige paciência e educação. Stanley tenta fazer o melhor possível, mas sua personalidade gentil muitas vezes faz com que as pessoas se aproveitem dele. Em um determinado momento, Stanley conversa com uma colega de trabalho. Ele parece nervoso, como se estivesse tentando criar coragem para dizer algo importante. Finalmente, ele revela que conseguiu 2 ingressos para um evento especial naquela noite. Ele pergunta timidamente se ela gostaria de ir com ele. Para Stanley, aquilo é um grande passo. Ele não é o tipo de pessoa que costuma convidar alguém para sair, mas a resposta que ele recebe não é exatamente o que ele esperava. A colega sorri de forma educada e responde que já tinha combinado de ir com uma amiga. Porém, ao invés de simplesmente recusar o convite, ela faz algo ainda pior. Ela pergunta se Stanley poderia dar os 2 ingressos para ela. Stanley, sendo a pessoa ingênua que é, aceita sem pensar muito. Ele entrega os ingressos. A colega pega os ingressos e sai feliz, sem demonstrar qualquer consideração pelos sentimentos dele.
Essa pequena cena serve para mostrar exatamente quem Stanley é e como as pessoas o tratam. Ele é o tipo de pessoa que sempre tenta agradar os outros, mesmo quando isso significa abrir mão de algo que era importante para ele. Logo depois, um amigo de Stanley aparece. Esse amigo já conhece bem o comportamento de Stanley e não demora para perceber o que aconteceu. Ele diz algo que resume perfeitamente a situação. Ele basicamente diz que todo mundo se aproveita de Stanley porque ele permite que isso aconteça. Essa conversa revela um pouco mais sobre a personalidade do protagonista. Stanley não é apenas gentil, ele também tem dificuldade em se impor. Ele evita conflitos e prefere manter a paz, mesmo quando isso significa ser tratado injustamente. Enquanto eles conversam, uma nova cliente entra no banco, e é nesse momento que a história começa a se mover em uma direção completamente diferente. A mulher que entra no banco se chama Tina Carlyle. Desde o primeiro momento, Tina chama a atenção. Ela é elegante, bonita e parece ter uma presença forte. Stanley imediatamente fica impressionado com ela. Ela se aproxima do balcão e começa a conversar com Stanley. Diz que gostaria de abrir uma conta no banco. A conversa entre os dois parece normal à primeira vista, mas o filme revela rapidamente que existe algo estranho acontecendo. Dentro da bolsa de Tina existe uma pequena câmera escondida. Essa câmera está gravando todo o interior do banco. Cada detalhe do lugar está sendo registrado: as posições das portas, o layout do prédio, os movimentos dos funcionários e até mesmo o local onde o dinheiro é guardado. Essa revelação muda completamente a interpretação da cena. O que parecia apenas uma cliente comum, na verdade, faz parte de algo muito maior. Tina está ajudando um grupo criminoso a planejar um assalto ao banco. Seu trabalho é simples: entrar no banco como cliente normal e gravar o máximo de informações possível. Stanley, é claro, não percebe nada disso. Ele continua conversando com Tina, completamente encantado com sua beleza. Depois que ela vai embora, Stanley comenta com seu amigo sobre como ela era bonita. Ele claramente ficou impressionado, mas seu amigo tenta trazer Stanley de volta à realidade. Ele basicamente diz que Stanley deveria esquecer aquilo e parar de fantasiar. Em vez disso, ele sugere algo mais prático. Ele convida Stanley para ir a uma festa naquela noite. Stanley parece interessado, mas existe um problema: seu carro está quebrado. Mesmo assim, ele decide tentar resolver isso. Stanley leva o carro até uma oficina mecânica, esperando conseguir um conserto rápido. Porém, os mecânicos informam que não podem arrumar o carro naquele momento. Depois de muita insistência, um dos mecânicos oferece uma solução improvisada. Ele empresta seu próprio carro para Stanley. Mas existe um detalhe importante: o carro está em péssimas condições. É velho, barulhento e parece estar prestes a quebrar a qualquer momento. Stanley aceita mesmo assim. Ele dirige o carro até o lugar onde a festa está acontecendo. Mas quando chega lá, acontece algo que mostra novamente como ele é visto pelas outras pessoas. Os seguranças da entrada não permitem que ele entre. Eles reconhecem Stanley e dizem que aquele lugar não é para pessoas como ele. Stanley fica claramente humilhado. Sem discutir, ele simplesmente volta para o carro e vai embora. Essa sequência reforça ainda mais o tema principal da primeira parte do filme. Stanley vive em um mundo onde as pessoas valorizam dinheiro, aparência e status social, e ele não tem nenhum desses três elementos. Enquanto dirige de volta para casa, o velho carro finalmente quebra. E adivinhe onde isso acontece? Em cima de uma ponte. Agora, Stanley está preso ali no meio da noite, sem transporte e sem saber o que fazer. Frustrado, ele sai do carro e começa a olhar ao redor. A cidade está silenciosa, não há ninguém por perto. Então, algo estranho chama sua atenção. No rio abaixo da ponte, parece haver algo flutuando. Parece um corpo.
Stanley é o tipo de pessoa que não consegue ignorar algo assim. Mesmo estando cansado e frustrado, ele decide investigar. Talvez alguém esteja em perigo. Sem pensar muito, ele pula na água. Mas quando chega perto, percebe que aquilo não era um corpo. Era apenas um monte de lixo. Porém, entre esse lixo existe algo muito importante. Algo que mudará completamente sua vida. A máscara verde. A mesma máscara que vimos flutuando no início do filme. Stanley pega a máscara. Ele observa o objeto com curiosidade. Parece antigo e estranho, mas ao mesmo tempo interessante. Sem imaginar o que aquilo realmente é, ele decide levá-la para casa. Esse pequeno momento marca o verdadeiro início da transformação da história. Até agora, acompanhamos apenas a vida normal de Stanley, uma vida cheia de frustrações, humilhações e pequenas decepções. Mas a máscara representa algo diferente. Ela representa mudança, representa poder, representa a possibilidade de Stanley se tornar alguém completamente diferente. Quando Stanley chega em casa, ele coloca a máscara em sua mesa. Seu cachorro imediatamente reage de forma estranha. O animal começa a latir para a máscara. Os animais muitas vezes conseguem perceber coisas que os humanos não conseguem. E naquele momento, o cachorro claramente sente que existe algo errado com aquele objeto. Stanley, porém, não leva isso muito a sério. Ele pega a máscara e começa a observá-la diante do espelho. Talvez fosse apenas curiosidade. Talvez fosse apenas uma brincadeira. Mas Stanley toma uma decisão que mudará tudo. Ele decide experimentar a máscara. No momento em que coloca a máscara no rosto, algo completamente impossível acontece. A máscara gruda em sua face, como se estivesse viva, como se tivesse vontade própria, e naquele exato momento a vida de Stanley Ipkiss muda para sempre. Mas essa transformação completa é algo que veremos no próximo capítulo da história. A transformação começa no exato momento em que a máscara toca o rosto de Stanley. Aquilo que parecia apenas um objeto antigo e curioso revela instantaneamente sua verdadeira natureza. Assim que Stanley coloca a máscara, ela se prende ao seu rosto como se estivesse viva. Ele tenta puxá-la, tenta removê-la com as mãos, mas não consegue. A máscara simplesmente se funde com sua pele. Nos primeiros segundos, Stanley entra em pânico. Seu corpo começa a se contorcer de maneira estranha. Seus braços e pernas se movem descontroladamente, como se alguma força invisível estivesse tomando controle dele. O som de sua voz muda, seu corpo vibra, e então algo completamente inacreditável acontece. Seu rosto se transforma. A pele fica verde brilhante, os olhos ficam mais intensos e o sorriso se alonga até se tornar exageradamente grande. O homem tímido e inseguro que conhecíamos desaparece. Em seu lugar surge uma criatura completamente diferente, cheia de energia, confiança e um comportamento totalmente imprevisível. Esse momento marca o nascimento do personagem que o mundo inteiro viria a conhecer. A Máscara. A partir desse instante, Stanley deixa de ser apenas um homem comum. A máscara parece liberar todos os desejos reprimidos dentro dele. Tudo aquilo que ele nunca teve coragem de fazer, tudo aquilo que ele sempre quis dizer, mas nunca disse, agora se manifesta de forma exagerada e completamente caótica. Seu corpo começa a se mover de forma cartunesca, como se ele fosse um personagem de desenho animado. Essa é uma das características mais únicas do filme. A transformação não segue as regras normais da física. Pelo contrário, o personagem passa a agir como se estivesse dentro de um desenho animado clássico. Ele começa a dançar de forma maluca pelo apartamento. Gira, salta, desliza pelo chão, gira novamente e faz expressões faciais completamente exageradas. A atuação de Jim Carrey nessa sequência é simplesmente impressionante.
Vale lembrar que na época em que o filme foi lançado, Jim Carrey ainda estava começando a se tornar um grande nome em Hollywood. Porém, essa performance ajudou a transformá-lo em uma das maiores estrelas da comédia dos anos 90. Curiosamente, muitos dos efeitos que vemos nessa cena não dependem apenas de computação gráfica. Grande parte do humor visual vem da própria elasticidade facial de Jim Carrey. Seu rosto extremamente expressivo permitiu que os animadores criassem efeitos que pareciam saídos diretamente de um desenho animado. Enquanto Stanley se transforma completamente na criatura verde, ele olha para o espelho e observa seu novo visual. Sua reação é de pura diversão. Ele começa a conversar consigo mesmo no espelho, fazendo caretas, gargalhadas e comentários absurdos. Parece que, pela primeira vez na vida, Stanley não tem medo de ser ridículo. Na verdade, ele abraça completamente o ridículo. Esse é um dos temas centrais do filme. A máscara não cria uma personalidade nova do zero. Ela simplesmente amplifica aquilo que já existe dentro da pessoa que a usa. No caso de Stanley, que sempre foi reprimido e inseguro, a máscara libera sua imaginação, sua criatividade e sua vontade de finalmente viver sem medo do julgamento dos outros. Depois de alguns minutos pulando e correndo pelo apartamento, Stanley decide sair para a rua. E é nesse momento que o caos realmente começa. Ao sair do apartamento, ele encontra uma vizinha no corredor. A mulher está usando uma máscara facial verde também, mas no caso dela é apenas um tratamento de beleza. Quando ela olha para Stanley, que agora tem um rosto verde monstruoso e um sorriso enorme, entra em pânico imediatamente. Ela começa a gritar. Stanley, completamente animado com sua nova aparência, responde com uma expressão exagerada de surpresa. Seus olhos saltam para fora do rosto de forma cartunesca. Sua língua se estica como a de um personagem de desenho animado, e ele faz uma sequência absurda de reações cômicas. Assustada, a mulher pega uma arma para se defender. Mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, Stanley simplesmente pula pela janela. E não apenas pula, ele literalmente salta como uma bola elástica. Seu corpo bate na parede do prédio, volta para trás, bate no chão, sobe novamente e continua pulando pela rua como se fosse feito de borracha. Essa sequência é um exemplo perfeito do tipo de humor físico que define o personagem. Quando finalmente chega à rua, Stanley continua explorando seus novos poderes. Ele percebe que pode tirar objetos impossíveis de dentro de seus bolsos. De repente, ele tira uma pequena buzina. Parece um objeto simples e inofensivo. Mas quando ele aperta a buzina, o som é absurdamente alto, tão alto que os vidros de um carro próximo simplesmente explodem. O motorista fica completamente chocado. Stanley, por outro lado, reage como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Ele faz uma reverência exagerada, como um artista de palco que acabou de terminar um grande espetáculo. Depois disso, ele começa a pensar em algo que ainda estava incomodando sua mente. A oficina mecânica, o lugar onde os mecânicos haviam lhe dado aquele carro horrível. Mesmo com sua personalidade gentil, Stanley ainda sentia uma certa frustração por causa da forma como foi tratado. E agora, com os poderes da máscara, ele decide resolver esse assunto. Ele vai até a oficina. O que acontece em seguida é puro caos cômico. Stanley entra na oficina com uma energia completamente descontrolada. Ele começa a mexer em tudo, joga ferramentas para o alto, cria explosões cartunescas e transforma o lugar inteiro em um verdadeiro circo de destruição. Nada ali segue as regras da realidade. Motores pulam sozinhos, pneus giram como se estivessem vivos, e Stanley parece se divertir cada vez mais com o caos que está causando. Essa cena também mostra algo importante. Apesar de toda a destruição, Stanley não está realmente tentando machucar ninguém. Ele está mais interessado em causar confusão e se divertir.
Depois de gastar toda essa energia absurda, Stanley finalmente volta para casa. A noite foi longa. Ele cai na cama, completamente exausto. Na manhã seguinte, algo curioso acontece. Quando Stanley acorda, tudo parece normal novamente. Seu rosto voltou ao normal. A máscara está simplesmente jogada no quarto. Por alguns momentos, Stanley acredita que tudo aquilo foi apenas um sonho, mas então ele começa a lembrar de pequenos detalhes da noite anterior. As imagens voltam lentamente à sua mente. Ele lembra da transformação, lembra da buzina, lembra da oficina mecânica, e começa a perceber que talvez aquilo não tenha sido um sonho. Antes que ele possa pensar muito sobre isso, alguém bate na porta. Stanley abre a porta e encontra um policial. Atrás do policial está a mesma vizinha que ele assustou durante a noite. Ela aponta para Stanley e começa a explicar que viu uma criatura com o rosto verde invadindo o prédio. O policial pergunta se Stanley viu algo estranho durante a noite. Stanley fica extremamente nervoso. Ele tenta agir naturalmente. Diz que dormiu a noite inteira e não viu nada. O policial observa Stanley por alguns segundos, tentando perceber se ele está mentindo, mas no final decide ir embora. Depois que eles saem, Stanley volta para seu quarto. Ele pega a máscara novamente. Agora ele sabe que aquilo é real. Aquilo não foi um sonho. A máscara realmente tem algum tipo de poder sobrenatural. Assustado, Stanley decide que não quer mais se envolver com aquilo. Ele pega a máscara e a joga pela janela. Mas alguns segundos depois, algo inacreditável acontece. A máscara aparece novamente dentro do quarto, como se tivesse voltado sozinha. Esse pequeno momento mostra que a máscara parece ter vontade própria. Ela escolheu Stanley e aparentemente não pretende deixá-lo tão facilmente. Mais tarde naquele dia, Stanley volta para o trabalho no banco. Mas seu chefe não está nada feliz com ele. Stanley chegou atrasado e o chefe começa imediatamente a criticá-lo na frente dos colegas. Esse tipo de situação já havia acontecido muitas vezes antes. Normalmente, Stanley simplesmente aceitaria a bronca em silêncio, mas agora algo dentro dele mudou. Mesmo sem a máscara, ele começa a sentir uma nova confiança. Ele responde ao chefe de forma mais firme. Não chega a ser agressivo, mas também não aceita ser tratado como antes. Essa pequena mudança mostra que a experiência com a máscara já começou a afetar sua personalidade. Depois do trabalho, Stanley volta para casa. Ele pega um jornal, e é nesse momento que algo interessante aparece. No jornal, existe uma reportagem sobre um bar muito famoso da cidade. Um bar elegante, frequentado por pessoas ricas e importantes. E na reportagem aparece uma foto. A foto de Tina. Ela trabalha naquele bar como cantora e dançarina. Stanley fica imediatamente interessado. Agora ele sabe onde pode encontrá-la novamente. Mas existe um problema. Entrar naquele bar é extremamente caro. Stanley definitivamente não tem dinheiro para isso. Ele olha para a sala e então vê algo que faz uma ideia surgir em sua mente: a máscara verde. Stanley fica em silêncio por alguns segundos. Ele lembra do que aconteceu na noite anterior. Lembra do poder. Lembra da confiança. E então diz algo para si mesmo. Talvez a máscara esteja ali por um motivo. Talvez aquela seja a sua chance de finalmente mudar sua vida. Depois de pensar por alguns instantes, ele toma uma decisão. Ele vai usar a máscara novamente, mas dessa vez não apenas para causar confusão. Dessa vez ele tem um objetivo. Ele quer dinheiro. Dinheiro suficiente para entrar naquele bar. Dinheiro suficiente para finalmente ser tratado com respeito. E assim começa o plano que levará Stanley para um caminho ainda mais caótico. Um caminho que envolverá um assalto ao banco, criminosos perigosos e uma série de eventos completamente imprevisíveis. Mas essa parte da história começa no próximo capítulo.
A noite cai novamente sobre a cidade e Stanley Ipkiss está sentado sozinho em seu apartamento. O silêncio do lugar contrasta com a confusão que existe dentro da sua mente. Desde que encontrou aquela máscara misteriosa no rio, sua vida parece ter virado de cabeça para baixo. Ele continua olhando para o objeto verde que está em cima da mesa da sala. A máscara parece simples à primeira vista, mas Stanley agora sabe que ela não é apenas um pedaço de madeira antiga. Aquela coisa possui algum tipo de poder estranho, um poder que transforma completamente quem a usa. Ele lembra do que aconteceu na noite anterior, as explosões cartunescas, a confusão na oficina mecânica, os saltos impossíveis pela rua e principalmente aquela sensação estranha de liberdade que ele nunca havia sentido antes. Stanley sempre viveu sua vida tentando agradar os outros, sempre educado, sempre cuidadoso, sempre evitando conflitos. Durante anos, ele foi ignorado, ridicularizado ou simplesmente tratado como alguém insignificante. Mas quando ele usou a máscara, tudo mudou. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que tinha controle sobre sua própria vida. Enquanto pensa nisso, seus olhos voltam para o jornal que está sobre a mesa. A foto de Tina Carlyle ainda está ali. Aquela mesma mulher misteriosa que entrou no banco. Agora ele sabe que ela trabalha em um clube noturno muito famoso da cidade, um lugar chamado Coco Bongo. O nome do clube aparece em letras grandes na matéria do jornal, acompanhado por uma foto cheia de luzes, glamour e pessoas elegantes. O Coco Bongo não é um lugar comum. É um clube frequentado pela elite da cidade. Empresários ricos, celebridades locais, políticos influentes e pessoas com muito dinheiro costumam frequentar aquele lugar. Stanley sabe muito bem que alguém como ele dificilmente conseguiria entrar ali. Na verdade, ele já tentou. Na noite anterior, quando foi até lá com aquele carro velho emprestado, os seguranças praticamente riram dele antes de negar a entrada. Aquilo foi humilhante, e essa lembrança ainda incomoda Stanley. Ele olha novamente para a máscara. Uma ideia começa a crescer dentro de sua mente. Talvez aquela máscara seja a solução para todos os seus problemas. Talvez ela seja a chave para finalmente ser alguém importante. Mas essa ideia também traz um certo medo, porque Stanley ainda não entende completamente o que aquela máscara realmente é. Ele lembra de como tentou jogá-la fora naquela manhã, e mesmo assim ela voltou. Isso significa que a máscara não é apenas mágica, ela parece ter vontade própria. Por alguns segundos, Stanley fica em silêncio, encarando o objeto como se estivesse esperando uma resposta. Então ele suspira. Talvez pensar demais não ajude. Talvez seja melhor simplesmente tentar novamente. Com cuidado, Stanley pega a máscara. Ele olha para o espelho. Seu reflexo mostra o mesmo homem tímido de sempre. Um homem que passou a vida inteira sendo ignorado. Mas isso pode mudar. Lentamente, ele levanta a máscara e a coloca no rosto. No exato momento em que o objeto toca sua pele, a transformação acontece novamente. A máscara se funde com seu rosto como se fosse feita de energia viva. Seu corpo começa a tremer, seus músculos se contraem e sua expressão muda completamente. Em poucos segundos, Stanley desaparece novamente, e em seu lugar surge a figura verde e exagerada que agora conhecemos. A máscara voltou. Assim que a transformação termina, o personagem salta pela sala com uma energia absurda. Seus movimentos são rápidos, exagerados e completamente impossíveis de serem realizados por um ser humano normal. Ele olha para o espelho e abre um sorriso gigantesco. Aquela expressão confiante e maliciosa mostra que agora ele está pronto para agir, mas dessa vez ele tem um plano. Se ele quer entrar no Coco Bongo, precisa de dinheiro. Muito dinheiro, e a forma mais rápida de conseguir isso é algo que Stanley nunca teria coragem de fazer em sua forma normal: roubar um banco. Curiosamente, o banco que ele decide assaltar é exatamente o mesmo lugar onde trabalha.
Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas para a mente caótica da máscara, tudo faz sentido. Ele conhece o banco, conhece os funcionários, conhece o sistema de segurança. E mais importante, ninguém jamais suspeitaria de Stanley Ipkiss. Usando seus poderes absurdos, ele troca de roupa instantaneamente. Seu terno comum desaparece e é substituído por um traje amarelo extremamente chamativo, acompanhado de um chapéu que parece saído de um show de jazz dos anos 40. Esse visual se tornaria uma das imagens mais icônicas do personagem. O terno amarelo, o rosto verde e o sorriso gigantesco formam uma combinação impossível de esquecer. Assim que termina de se preparar, a máscara sai do apartamento com passos exagerados e dramáticos. A cidade está silenciosa naquela hora da noite. As ruas estão quase vazias, mas no banco, algumas luzes ainda estão acesas. Funcionários de segurança continuam trabalhando. Eles não fazem ideia de que algo completamente inesperado está prestes a acontecer. Quando a máscara chega ao banco, ele não tenta agir de forma discreta. Pelo contrário, ele literalmente explode pela porta. Vidros quebram, alarmes começam a tocar e os seguranças imediatamente tentam reagir. Mas lutar contra a máscara é praticamente impossível. Quando um dos seguranças tenta apontar uma arma, a máscara simplesmente tira um balão gigante do bolso, sopra rapidamente e o usa como se fosse um escudo. As balas ricocheteiam de forma absurda. Outro segurança tenta correr atrás dele, mas acaba escorregando em uma casca de banana que aparece do nada no chão. Tudo acontece como se fosse um episódio de desenho animado. Essa é uma das maiores características da máscara. Ela transforma a realidade em algo parecido com um cartoon. As leis da física deixam de existir, a lógica desaparece e o caos vira diversão. Em poucos minutos, a máscara já está dentro do cofre do banco. Pilhas de dinheiro aparecem diante dele. Ele olha para o dinheiro com olhos arregalados e faz uma expressão exagerada de felicidade. Começa a jogar notas para o alto, dança entre os montes de dinheiro e até conversa com algumas notas como se fossem personagens vivos. Depois de encher sacos enormes com dinheiro, ele sai do banco com a mesma velocidade com que entrou. Mas existe algo que ele não percebe. Naquela mesma noite, o grupo criminoso liderado pelo namorado de Tina também estava planejando assaltar o banco. Eles chegam ao local um pouco atrasados. Quando finalmente se aproximam da entrada, percebem algo estranho. As portas estão destruídas, o alarme está tocando e o banco já foi roubado. O líder da gangue fica furioso. Alguém roubou o banco antes deles. Enquanto eles tentam entender o que aconteceu, a máscara já está longe dali. Agora ele dirige um carro de luxo pelas ruas da cidade. Naturalmente, ele não comprou o carro. Ele simplesmente o tirou de algum lugar de forma igualmente absurda. O importante é que agora ele tem dinheiro, estilo e confiança. Tudo aquilo que Stanley nunca teve. Seu destino é claro, o Coco Bongo. Quando chega ao clube, a atmosfera muda completamente. Luzes coloridas iluminam a entrada. Carros luxuosos estão estacionados por todos os lados. Pessoas elegantes entram e saem do lugar como se estivessem participando de uma festa exclusiva. Quando a máscara desce do carro, todos imediatamente olham para ele. Seu visual é impossível de ignorar. Mas, curiosamente, ninguém parece achar aquilo estranho demais. No mundo extravagante da vida noturna, roupas extravagantes e personalidades excêntricas são comuns. A máscara caminha até os seguranças com passos exagerados. Sem dizer uma palavra, ele simplesmente joga um enorme maço de dinheiro nas mãos de um deles. Os seguranças se entreolham, depois sorriem. Dinheiro resolve muitas coisas. Eles abrem caminho. A máscara entra no Coco Bongo. Dentro do clube, a música é alta. Luzes coloridas piscam pelo salão.
Pessoas dançam, bebem e conversam enquanto a banda toca no palco, e então Stanley vê algo que faz seu coração acelerar. Tina está no palco, vestindo um vestido elegante e cantando para o público. A performance dela é impressionante. Sua voz é suave, sua presença é magnética e todos no clube parecem completamente hipnotizados. A máscara observa tudo com olhos brilhando. Sem perder tempo, ele caminha até a pista de dança. E então algo completamente inesperado acontece. Ele começa a dançar, mas não é uma dança comum. É uma dança exagerada, cheia de movimentos impossíveis, giros rápidos e poses dramáticas. A performance é tão impressionante que todos param para assistir. Em poucos segundos, a pista inteira começa a acompanhar o ritmo da dança. E no centro de tudo isso está a figura verde sorridente. Tina percebe a situação e começa a dançar com ele. Ela acredita que aquele homem estranho deve ser algum tipo de milionário excêntrico. Mas enquanto a festa continua, alguém entra no clube com um olhar cheio de raiva. É o líder da gangue, o homem que planejava roubar o banco. E quando ele vê a máscara dançando com Tina, uma suspeita surge imediatamente em sua mente. Talvez aquele estranho seja o responsável pelo roubo. Talvez ele seja o homem que roubou o banco antes deles. E essa suspeita logo se transforma em algo muito mais perigoso. Uma decisão. Uma decisão que vai transformar aquela noite em um verdadeiro campo de batalha. Mas essa parte explosiva da história continua no próximo capítulo. A música ainda ecoa dentro do cocobongo, enquanto a energia da pista de dança continua crescendo. As luzes coloridas giram pelo salão, iluminando rostos animados, copos de bebidas e pessoas que parecem completamente hipnotizadas pelo espetáculo que está acontecendo bem diante delas. No centro de toda essa atenção está a figura impossível de ignorar. O homem de rosto verde, terno amarelo brilhante e sorriso exagerado. A máscara. Até aquele momento, ninguém dentro do clube realmente entende o que está acontecendo. Para muitos, aquilo parece apenas mais um espetáculo excêntrico da vida noturna. O Cocobongo é um lugar onde artistas, milionários excêntricos e celebridades costumam aparecer. Portanto, um homem vestido de forma extravagante não é algo completamente fora do comum. Mas para uma pessoa naquele lugar, a situação é muito diferente. Essa pessoa é Dorian Tyrell. Dorian é o homem que estava planejando o assalto ao banco. Ele não é apenas um criminoso comum. Ele é um gangster ambicioso, perigoso e extremamente inteligente. Durante muito tempo, ele trabalhou para um poderoso chefe do crime da cidade, mas nos últimos meses começou a criar seus próprios planos para dominar o mundo do crime. O assalto ao banco seria apenas o começo. Mas agora, ao olhar para o homem dançando no meio do clube com pilhas de dinheiro no bolso, Dorian começa a perceber que algo deu errado, muito errado. Ele observa atentamente enquanto a máscara gira Tina pela pista de dança. Os movimentos são exagerados, quase impossíveis. Cada passo parece saído de um desenho animado antigo. As pernas se movem rápido demais, os braços fazem gestos dramáticos e o sorriso da criatura verde nunca desaparece. Para o público, aquilo é divertido, mas para Dorian, aquilo é suspeito. Ele se aproxima de um de seus homens e fala em voz baixa. Ele pergunta se alguém viu quem roubou o banco. A resposta é negativa. Ninguém viu nada claramente, mas todos mencionaram a mesma coisa. Um homem estranho com um rosto verde. Nesse momento, os olhos de Dorian voltam lentamente para a pista de dança. Agora ele tem quase certeza. Aquele homem é o responsável pelo roubo. Sua expressão muda completamente. O sorriso desaparece. A raiva começa a crescer. Enquanto isso, na pista de dança, a atmosfera continua completamente diferente. A máscara está se divertindo mais do que nunca. Ele gira Tina novamente.
Depois desliza pelo chão, pula sobre uma mesa, gira um chapéu no dedo e faz uma sequência absurda de movimentos que parecem desafiar completamente as leis da física. A banda começa a tocar mais rápido, acompanhando o ritmo da dança. O público bate palmas. Todos estão completamente envolvidos no espetáculo. Tina também parece surpresa com a habilidade daquele estranho. Ela ri enquanto dança, claramente impressionada com a energia e o carisma daquele homem misterioso. Ela ainda acredita que ele seja algum tipo de milionário excêntrico. Mas tudo isso muda em questão de segundos. De repente, um som alto ecoa pelo salão. Um tiro. A música para imediatamente. O silêncio toma conta do lugar. Todos os olhos se voltam para a entrada do clube. Lá está Dorian, com uma arma na mão. Atrás dele estão vários homens armados. A expressão em seu rosto é fria e furiosa. Ele não está ali para conversar. Ele aponta a arma diretamente para a pista de dança, mais especificamente para o homem de rosto verde. A máscara. O público começa a entrar em pânico. Algumas pessoas se escondem atrás de mesas. Outras correm em direção à cidade começa a acordar lentamente depois da noite caótica no Cocobongo. As primeiras luzes da manhã iluminam as ruas ainda silenciosas, enquanto alguns jornais já começam a circular pelas bancas, trazendo as primeiras notícias sobre os acontecimentos estranhos da noite anterior. Para muitas pessoas, aquilo parece apenas mais um episódio estranho da vida noturna da cidade. Mas para algumas pessoas específicas, aquela noite mudou completamente o rumo dos acontecimentos. Entre essas pessoas está Stanley Ipkiss. Stanley acorda em seu pequeno apartamento ainda tentando organizar seus pensamentos. Sua cabeça parece cheia de lembranças confusas da noite anterior. Ele se levanta lentamente da cama e caminha até o espelho do banheiro. Seu rosto está normal novamente. Sem a máscara, ele volta a ser o mesmo homem comum de sempre. O funcionário tímido do banco, com sua aparência simples e comportamento tranquilo. Mas dentro dele existe agora uma sensação estranha. Uma mistura de empolgação e medo. Ele lembra claramente de tudo o que aconteceu no Cocobongo. Lembra da dança, da música, da maneira como todos olharam para ele com admiração. Pela primeira vez em sua vida, Stanley sentiu algo que nunca tinha experimentado antes: respeito. Aquela sensação foi poderosa e também perigosa. Ele lava o rosto tentando afastar esses pensamentos, mas antes que possa refletir muito sobre isso, seu cachorro começa a latir. O pequeno cachorro de Stanley sempre parece perceber as coisas antes dele. O animal corre pela sala e para bem na frente da mesa. Lá está a máscara verde novamente. Stanley suspira profundamente. Ele sabe que aquilo significa problemas. Ao mesmo tempo, ele também sabe que aquela máscara lhe deu algo que ele nunca teve: confiança. Mas Stanley decide que precisa tentar levar sua vida normalmente naquele dia. Ele se veste para o trabalho, pega sua pasta e sai de casa. Enquanto isso, em outra parte da cidade, uma situação completamente diferente está acontecendo. Dorian Tyrell está extremamente irritado. A noite anterior foi um desastre para ele. Seu plano de assaltar o banco foi arruinado por um homem misterioso com um rosto verde. Além disso, vários de seus homens foram presos pela polícia. Para um gangster que estava tentando subir na hierarquia do crime da cidade, aquilo foi um golpe muito sério. Ele caminha de um lado para o outro dentro de seu escritório improvisado, enquanto alguns de seus homens tentam explicar o que aconteceu, mas nenhuma explicação parece satisfazê-lo. Ele quer respostas. Ele quer saber quem é aquele homem. E, principalmente, ele quer saber como aquele homem conseguiu fazer coisas que parecem completamente impossíveis. Dorian não acredita em magia. Mas ele também sabe que o que viu no Cocobongo não pode ser explicado de forma normal. Algo está acontecendo, algo poderoso, e ele quer esse poder.
Enquanto isso, Stanley chega ao banco. O ambiente está completamente diferente naquele dia. Vários policiais estão no local, conversando com os funcionários e analisando os danos causados pelo roubo da noite anterior. Stanley tenta agir normalmente, mas seu coração começa a bater mais rápido quando percebe a situação. Ele sabe exatamente quem roubou aquele banco, ele mesmo, ou melhor, a máscara. Stanley tenta passar discretamente pelo saguão, mas antes que consiga chegar até sua mesa, seu chefe o chama. O gerente do banco está extremamente nervoso. Ele começa a falar rapidamente sobre o roubo, sobre os danos causados e sobre a investigação policial que está acontecendo. Stanley tenta manter a calma enquanto escuta tudo, mas então algo acontece que o deixa ainda mais preocupado. Um dos policiais se aproxima. O oficial olha diretamente para Stanley. Em sua mão está um pedaço de tecido, a parte de uma gravata. O policial pergunta calmamente se aquela gravata pertence a ele. Stanley olha para o pedaço de tecido e imediatamente reconhece. É realmente parte de sua gravata. Provavelmente rasgou durante toda aquela confusão no cocobongo. Por alguns segundos, Stanley fica completamente sem saber o que dizer, mas então ele tenta improvisar uma explicação. Ele diz que perdeu a gravata recentemente e que talvez alguém tenha roubado. O policial observa Stanley com atenção. A explicação não parece totalmente convincente, mas também não existe prova suficiente naquele momento para acusá-lo diretamente. Mesmo assim, Stanley percebe que agora está sendo observado. A polícia começa a suspeitar dele. Depois dessa conversa desconfortável, Stanley volta para sua mesa e tenta continuar trabalhando, mas sua mente está longe dali. Ele não consegue parar de pensar na máscara e também não consegue parar de pensar em Tina. Foi durante aquela dança no cocobongo que ele realmente sentiu algo especial. Mesmo que Tina acreditasse que estava dançando com outra pessoa, Stanley ainda sente que aquele momento significou algo. E então, como se o destino estivesse brincando com ele, Tina aparece novamente no banco. Ela entra pela porta principal com a mesma elegância de antes. Stanley imediatamente fica nervoso. Ela caminha diretamente até o balcão onde ele está trabalhando. Quando chega perto, sorri e começa a conversar com ele. Ela diz que está procurando por alguém, um homem com um rosto verde. Ela explica que viu esse homem na noite anterior no cocobongo. Stanley tenta manter a calma enquanto escuta. Tina continua falando. Ela diz que precisa encontrar esse homem novamente. Stanley pergunta por quê. Ela responde que ficou curiosa. Aquele homem parecia diferente de qualquer pessoa que ela já conheceu. Stanley percebe que essa pode ser uma oportunidade arriscada. Mas talvez também seja sua chance de finalmente falar com Tina de verdade. Então, ele faz uma proposta. Ele diz que talvez consiga organizar um encontro entre ela e o homem de rosto verde. Tina fica surpresa, mas também parece interessada. Ela pergunta quando isso poderia acontecer. Stanley pensa por alguns segundos. Depois responde que poderia ser naquela mesma noite. Tina concorda. Eles combinam um local e um horário. Quando Tina vai embora, Stanley fica olhando para a porta por alguns segundos. Seu coração está batendo rapidamente. Ele acabou de criar uma situação extremamente perigosa, porque agora ele precisa aparecer como duas pessoas diferentes, Stanley e a máscara. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Dorian Tyrell também está fazendo seus próprios planos. Um de seus homens finalmente traz uma informação interessante. Ele descobriu que o pedaço de gravata encontrado pela polícia pertence a um funcionário do banco chamado Stanley Ipkiss. Dorian escuta essa informação com atenção. Um sorriso lento aparece em seu rosto. Talvez ele finalmente tenha encontrado a pista que precisava. Talvez
Esse Stanley Ipkiss saiba algo sobre o homem de rosto verde. Ou talvez ele seja o próprio homem. De qualquer forma, Dorian decide que precisa descobrir a verdade. Ele começa a preparar um plano para capturar Stanley e descobrir exatamente qual é o segredo daquela máscara. Enquanto isso, Stanley volta para casa no final do dia. Ele entra em seu apartamento e encontra o cachorro esperando por ele. O pequeno animal corre imediatamente até a máscara que ainda está sobre a mesa. Stanley olha para o objeto novamente. Aquela coisa já trouxe muitos problemas, mas também abriu portas que ele nunca imaginou. Agora ele tem um encontro marcado. Um encontro que pode mudar tudo. Stanley pega a máscara com cuidado. Ele respira fundo e diz em voz baixa: Ok, vamos fazer isso mais uma vez. Ele olha para o espelho. A noite está chegando novamente. E muito em breve, o homem comum chamado Stanley Ipkiss desaparecerá mais uma vez, dando lugar à criatura mais caótica, imprevisível e poderosa da cidade, a Máscara. Mas Stanley ainda não sabe que naquela mesma noite várias pessoas estarão esperando por ele. A polícia, Dorian Tyrell, e um destino muito mais perigoso do que ele poderia imaginar. E assim, a história começa a caminhar lentamente para um confronto que mudará tudo. A noite começa a cair novamente sobre a cidade, trazendo com ela uma atmosfera estranha de expectativa. As luzes dos prédios começam a acender, os carros voltam a ocupar as ruas e a vida noturna lentamente desperta mais uma vez. Para a maioria das pessoas, aquela é apenas mais uma noite comum, mas para Stanley Ipkiss, aquela noite pode mudar completamente seu destino. Dentro de seu pequeno apartamento, Stanley está parado diante do espelho. A máscara verde está em suas mãos. Ele a observa cuidadosamente, como se estivesse tentando entender o segredo escondido dentro daquele objeto antigo. Desde que encontrou aquela máscara no rio, sua vida deixou de ser simples. O homem tímido e inseguro que ele sempre foi começou a desaparecer, dando lugar a algo completamente diferente quando a máscara entra em ação. Mas Stanley ainda não entende exatamente como aquilo funciona. Ele lembra que tentou usar a máscara durante o dia na casa de um especialista em objetos antigos, mas nada aconteceu. Aquilo o fez perceber algo importante. A máscara parece funcionar apenas à noite. Essa descoberta começa a fazer sentido dentro da mente de Stanley. Talvez exista alguma ligação entre a máscara e a escuridão. Talvez ela esteja conectada com algum tipo de magia antiga. Enquanto pensa nisso, ele também lembra das palavras do especialista. O homem havia mencionado uma antiga lenda sobre um deus nórdico conhecido por sua natureza travessa e imprevisível. Um deus que adorava criar confusão e brincar com as regras da realidade. Esse deus era Loki. Segundo a lenda, Loki era conhecido por sua personalidade caótica. Ele não era completamente mau, mas também não era confiável. Ele gostava de provocar situações absurdas, criar ilusões e desafiar qualquer tipo de ordem. E de acordo com a história contada pelo especialista, a máscara poderia estar ligada a esse espírito. Se aquilo for verdade, então a máscara não apenas transforma o rosto de quem a usa, ela libera o lado mais caótico da personalidade daquela pessoa. Stanley pensa nisso por alguns segundos. Se essa teoria estiver correta, então isso explica por que a máscara o transforma em alguém engraçado e exagerado, mas não necessariamente cruel. Stanley, no fundo, sempre foi uma pessoa gentil. Mesmo quando se transforma na máscara, ele causa confusão, mas raramente tenta machucar alguém de verdade. Mas essa mesma lógica também traz um pensamento assustador. Se alguém com um coração realmente maligno usar essa máscara, o resultado pode ser muito mais perigoso.
Enquanto Stanley reflete sobre tudo isso, seu cachorro começa a latir novamente. O pequeno animal parece inquieto, olhando para a porta do apartamento como se sentisse algo estranho no ar. Stanley tenta ignorar. Ele tem um compromisso importante naquela noite: o encontro com Tina. Ele ainda não sabe exatamente como aquilo vai acontecer, mas prometeu que apresentaria o homem de rosto verde para ela. E isso significa que ele precisará se transformar novamente. Stanley respira fundo e finalmente coloca a máscara. A transformação acontece quase instantaneamente. Seu rosto se torna verde novamente, seus olhos se expandem e aquele sorriso enorme retorna. Em poucos segundos, Stanley desaparece e a figura extravagante da máscara volta à vida. A energia toma conta do corpo dele imediatamente. Ele gira pelo quarto, ajusta seu famoso terno amarelo e faz algumas poses exageradas diante do espelho. Ele está pronto. Mas Stanley não sabe que aquela noite também está sendo cuidadosamente observada por outra pessoa: a polícia. Desde que encontraram o pedaço de gravata no Cocobongo, alguns investigadores começaram a suspeitar de Stanley Ipkiss. Eles não têm provas suficientes para prendê-lo, mas decidiram observar seus movimentos. Um carro da polícia está estacionado discretamente perto do prédio de Stanley. 2 detetives estão dentro do veículo. Eles observam as janelas do apartamento, esperando qualquer movimento suspeito. Enquanto isso, dentro do apartamento, a máscara abre a janela dramaticamente e salta para fora como se fosse um super-herói de desenho animado. Ele quica na parede do prédio, gira no ar e aterrissa no chão com uma pose teatral. Os policiais observam aquilo com completa surpresa. Por alguns segundos, eles nem conseguem acreditar no que estão vendo. Um homem com rosto verde acabou de pular do apartamento de Stanley. Agora, suas suspeitas parecem muito mais fortes. Eles ligam o carro imediatamente e começam a seguir a figura verde que corre pela rua com movimentos impossíveis. Mas perseguir a máscara não é algo fácil. Ele corre rápido demais. Em alguns momentos, ele parece desaparecer completamente. Em outros, ele simplesmente dobra uma esquina e surge em um lugar inesperado. Os policiais tentam acompanhar, mas logo percebem que estão lidando com algo completamente fora do normal. Enquanto isso, a máscara chega ao local onde combinou de encontrar Tina. É uma área relativamente tranquila da cidade, perto de algumas ruas iluminadas por postes antigos. Tina já está esperando. Quando ela vê a figura verde se aproximando, seus olhos se arregalam de surpresa. Agora, ela tem certeza. Esse é o mesmo homem que estava no Cocobongo. A máscara se aproxima com passos exagerados, tirando o chapéu e fazendo uma reverência dramática. Tina ri. Ela ainda acredita que tudo aquilo seja algum tipo de performance excêntrica, mas antes que a conversa entre os dois possa realmente começar, algo inesperado acontece. As sirenes da polícia ecoam pela rua. Vários carros policiais aparecem de repente, cercando completamente a área. Os detetives decidiram agir. Eles não entendem exatamente o que está acontecendo, mas sabem que precisam capturar aquela criatura verde. A máscara olha ao redor e vê as luzes piscando. Por alguns segundos, ele simplesmente congela. Então faz algo completamente absurdo. Ele fica completamente imóvel, como uma estátua. Dentro de sua mente caótica, ele acredita que se não se mover, ninguém será capaz de vê-lo, mas infelizmente para ele, essa lógica funciona apenas em desenhos animados. Os policiais o veem claramente. Eles começam a se aproximar lentamente com armas apontadas. Tina fica assustada e decide correr. Ela desaparece pelas ruas antes que os policiais possam detê-la. A máscara percebe que a situação está ficando complicada, então ele decide fazer o que faz de melhor: criar caos. Ele começa a fazer caretas exageradas, puxa objetos impossíveis de seus bolsos e cria uma sequência absurda de distrações. Em poucos segundos, vários policiais começam a dançar novamente contra sua própria vontade.
outros escorregam em objetos que simplesmente aparecem no chão. A rua se transforma em um espetáculo completamente ridículo. Enquanto todos estão distraídos, a máscara corre novamente. Ele atravessa a rua, pula sobre um carro e desaparece em um beco escuro. Do outro lado da rua, um carro está passando. Dentro do carro está uma mulher que reconhece Stanley. Ela freia imediatamente. Quando Stanley remove a máscara e volta ao normal, ele parece completamente exausto e assustado. A mulher o ajuda a entrar no carro rapidamente. Ela pergunta o que está acontecendo. Stanley hesita por alguns segundos, mas então decide contar a verdade. Ele confia nela. Ele explica tudo: a máscara, a transformação, o caos. Mas o que Stanley não sabe é que essa mulher não é exatamente confiável. Ela trabalha como jornalista e recentemente recebeu uma proposta muito interessante, uma grande quantia de dinheiro oferecida por Dorian Tyrell. Tudo o que ela precisa fazer é encontrar o homem com a máscara e entregá-lo. Enquanto Stanley termina de explicar sua história, a mulher apenas sorri discretamente, porque naquele momento ela percebe que acabou de encontrar exatamente quem estava procurando. E agora Stanley está entrando diretamente em uma armadilha muito perigosa. Uma armadilha preparada por um homem que está desesperado para colocar as mãos na máscara, Dorian Tyrell, e o pior ainda está por vir. A noite continua avançando pela cidade enquanto Stanley Ipkiss, ainda sem perceber o perigo ao seu redor, está sentado dentro do carro da jornalista que o resgatou da perseguição policial. A respiração dele ainda está pesada depois de toda a confusão nas ruas. Sua mente está cheia de pensamentos confusos, tentando entender como sua vida se transformou tão rapidamente. A jornalista dirige calmamente pelas ruas iluminadas enquanto escuta Stanley explicar toda a história da máscara. Ele conta como encontrou o objeto no rio, como a máscara se prende ao seu rosto e como ela transforma completamente sua personalidade durante a noite. Enquanto ele fala, seus olhos demonstram uma mistura de medo e fascínio. Para Stanley, tudo aquilo ainda parece inacreditável. Durante anos, ele viveu como um homem comum, invisível para o mundo. Mas agora ele descobriu algo que pode transformá-lo em alguém completamente diferente, algo poderoso, algo perigoso. A jornalista ouve tudo com atenção, fazendo perguntas ocasionais para manter Stanley falando. Ela parece interessada, curiosa, quase fascinada pela história. Mas por trás de sua expressão calma existe outra intenção. Ela está pensando no dinheiro. Algumas horas antes, Dorian Tyrell havia oferecido uma recompensa enorme para quem conseguisse encontrar o homem da máscara. Naquele momento, ela percebe que Stanley é exatamente essa pessoa. Ela continua dirigindo enquanto discretamente muda o caminho do carro. Em vez de levar Stanley para um lugar seguro, ela começa a seguir em direção a um armazém abandonado na parte industrial da cidade. Stanley, ainda distraído com seus próprios pensamentos, não percebe a mudança de rota. Ele continua falando sobre a máscara. Ele explica algo que descobriu recentemente. A máscara não cria uma nova personalidade completamente diferente. Ela apenas amplifica o que já existe dentro da pessoa. No caso de Stanley, que sempre teve uma imaginação forte e um senso de humor reprimido, a máscara transforma isso em um personagem exagerado, cheio de energia e caos. Mas Stanley também percebeu algo assustador. Mesmo com sua natureza bondosa, houve momentos em que ele pensou em fazer coisas erradas. Como roubar o banco? Isso significa que a máscara pode trazer à tona impulsos perigosos. E se alguém realmente cruel usar aquela máscara? A resposta para essa pergunta pode ser muito pior. Enquanto Stanley continua falando, o carro finalmente para. Ele olha ao redor confuso. O lugar parece estranho. É um armazém velho, cercado por prédios industriais e pouca iluminação.
Antes que Stanley possa perguntar o que está acontecendo, várias luzes fortes se acendem de repente. Vários homens aparecem ao redor do carro, armados. Stanley imediatamente percebe o problema. Ele foi enganado. A jornalista abre a porta do carro e sai tranquilamente. Ela olha para Stanley e diz algo simples. Desculpa, Stanley. Negócios são negócios. Nesse momento, outra figura sai das sombras. Dorian Tyrell. Ele caminha lentamente em direção ao carro com um sorriso frio no rosto. Agora tudo faz sentido. Stanley tenta abrir a porta para fugir, mas 2 homens já estão esperando. Eles o puxam para fora do carro com força. Stanley tenta resistir, mas não é páreo para vários criminosos armados. Eles o amarram rapidamente e colocam fita em sua boca. Dorian se aproxima lentamente. Ele observa Stanley como um cientista examinando um experimento interessante. Por alguns segundos ele não diz nada, apenas olha. Então ele finalmente fala. Ele pergunta onde está a máscara. Stanley tenta negar, mas Dorian já sabe a verdade. Ele explica que viu o que aconteceu no Cocobongo. Ele viu os poderes, ele viu coisas que não deveriam ser possíveis. Agora ele quer aquilo, ele quer aquele poder. Stanley continua tentando negar, mas os homens de Dorian não são pacientes. Eles penduram Stanley de cabeça para baixo, usando uma corrente presa ao teto do armazém. A situação se torna dolorosa rapidamente. Dorian se aproxima novamente. Ele repete a pergunta: como a máscara funciona? Stanley percebe que não pode simplesmente continuar mentindo, mas também sabe que entregar aquele poder para alguém como Dorian seria uma catástrofe. Então, ele decide tentar ganhar tempo. Com dificuldade, ele explica que a máscara funciona sozinha. Ele diz que basta colocá-la no rosto. Dorian olha para Stanley com desconfiança, mas ao mesmo tempo, sua curiosidade é maior que sua cautela. Ele ordena que seus homens procurem a máscara. Alguns minutos depois, um dos criminosos volta com o objeto verde. Eles encontraram a máscara no apartamento de Stanley. Dorian pega o objeto em suas mãos. Ele observa cuidadosamente. À primeira vista, parece apenas um pedaço estranho de madeira esculpida. Nada extraordinário, mas Dorian lembra do que viu no Cocobongo. Ele lembra das balas sendo desviadas, da dança absurda, da criatura impossível. Se aquilo for real, então ele está segurando algo extremamente poderoso. Stanley tenta avisá-lo. Ele diz que a máscara responde à personalidade de quem a usa. Ele explica que alguém maldoso pode se tornar algo muito pior. Mas Dorian não se importa. Na verdade, isso o deixa ainda mais interessado. Ele sorri, então coloca a máscara no rosto. Por um segundo, nada acontece. Mas então, o ar dentro do armazém parece mudar. A máscara se prende ao rosto de Dorian. Seu corpo começa a tremer violentamente. Os homens ao redor recuam assustados. A transformação começa. A pele de Dorian fica verde. Seus olhos brilham com uma intensidade assustadora. Seu sorriso cresce de maneira sinistra. Mas diferente da versão caótica e divertida de Stanley, essa nova versão da máscara parece muito mais ameaçadora, mais sombria, mais cruel. O riso que sai da boca de Dorian ecoa pelo armazém. É um riso cheio de poder, cheio de arrogância. Agora ele sente algo que nunca experimentou antes. Controle absoluto. Ele levanta um dos homens do chão com apenas uma mão, depois o joga contra uma parede como se fosse um brinquedo. Os outros criminosos ficam assustados. Eles percebem que agora estão lidando com algo muito mais perigoso que antes. Dorian olha para Stanley ainda pendurado. Seus olhos brilham com satisfação. Ele agradece sarcasticamente pelo presente, mas agora surge um novo problema para Dorian. Se a polícia capturar Stanley, podem descobrir a verdade. Então ele cria um plano simples. Ele coloca uma máscara falsa no bolso de Stanley, uma cópia barata. Depois ordena que seus homens joguem Stanley na frente da polícia.
Quando a polícia encontrá-lo com a máscara, eles vão acreditar que Stanley é o verdadeiro criminoso. Enquanto isso, Dorian poderá continuar usando o verdadeiro poder da máscara sem ser suspeito. O plano é cruel, mas extremamente eficaz. Alguns minutos depois, Stanley é jogado na rua perto de uma patrulha policial. Os policiais o encontram rapidamente. Eles revistam seus bolsos e encontram a máscara falsa. Para eles, tudo parece claro. Stanley Ipkiss é o homem de rosto verde. Ele é o responsável pelo roubo do banco e por toda a confusão. Stanley tenta explicar, mas ninguém acredita. Ele é preso imediatamente. Enquanto o carro da polícia se afasta, Stanley percebe que caiu perfeitamente na armadilha de Dorian. Agora ele está indo para a prisão, e o verdadeiro monstro acabou de ganhar o poder da máscara. Mas Stanley ainda tem um aliado inesperado: seu pequeno cachorro. O animal havia seguido o carro dos criminosos durante toda a noite, e agora ele sabe exatamente onde seu dono foi levado. E talvez, apenas talvez, ele seja a única esperança de Stanley escapar e impedir que Dorian destrua toda a cidade com o poder da máscara. A madrugada avança lentamente enquanto Stanley Ipkiss é levado para a delegacia dentro do carro da polícia. As luzes vermelhas e azuis piscam pelas ruas da cidade, refletindo nas janelas dos prédios e criando um clima pesado dentro do veículo. Stanley está sentado no banco de trás com as mãos algemadas. Sua cabeça está baixa e sua mente está cheia de pensamentos confusos. Tudo aconteceu rápido demais. Algumas horas antes, ele estava tentando descobrir como lidar com os poderes da máscara. Agora, ele está sendo acusado de crimes que podem arruinar completamente sua vida. Os policiais ao seu redor estão convencidos de que capturaram o famoso Homem de Rosto Verde. Para eles, todas as peças parecem se encaixar perfeitamente. Eles encontraram a máscara no bolso dele. Ele trabalha no banco que foi roubado, e testemunhas disseram que o criminoso tinha poderes estranhos. Para a polícia, Stanley é o culpado, mas Stanley sabe que a verdade é muito pior. A máscara verdadeira agora está nas mãos de Dorian Tyrell, e se Dorian decidir usar aquele poder para cometer crimes ainda maiores, ninguém será capaz de detê-lo. O carro da polícia finalmente chega à delegacia. Stanley é levado para dentro do prédio e colocado em uma cela simples. As grades de ferro fecham com um barulho pesado, ecoando pelo corredor silencioso. Ele se senta no pequeno banco da cela e coloca as mãos no rosto. Por alguns minutos, ele simplesmente fica ali em silêncio, pensando, tentando entender o que pode fazer agora. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, uma situação completamente diferente está acontecendo. Dorian Tyrell está se acostumando com seu novo poder. Dentro de um grande bar pertencente a um poderoso chefe do crime rival, Dorian entra usando a máscara. Seu rosto verde parece ainda mais assustador do que o de Stanley. Isso acontece porque a personalidade de Dorian é muito diferente. Enquanto Stanley era naturalmente bondoso e engraçado, Dorian é cruel, ambicioso e violento. A máscara amplifica exatamente isso. Agora, ele não parece um personagem de desenho animado divertido. Ele parece um verdadeiro monstro. O bar está cheio de criminosos quando ele entra. Homens grandes, tatuados, acostumados com violência e confrontos. Mas quando eles veem aquela criatura verde entrando pela porta, todos ficam em silêncio. O dono do bar, um gangster conhecido por controlar grande parte das operações criminosas da cidade, levanta-se da cadeira. Ele não reconhece imediatamente quem está por trás da máscara, mas ele percebe que aquilo é algum tipo de desafio. Ele pega uma arma e aponta diretamente para Dorian. Sem dizer uma palavra, ele dispara vários tiros. O som das balas ecoa pelo bar, mas algo inacreditável acontece. As balas simplesmente desaparecem dentro do corpo de Dorian. Ele nem se move.
Ele olha para o gangster com um sorriso cruel. Então abre a boca e cospe todas as balas de volta. As balas voam pelo ar e atingem o gangster, que cai imediatamente no chão. O bar inteiro entra em pânico. Alguns homens tentam fugir, outros tentam atacar, mas lutar contra alguém com os poderes da máscara é completamente inútil. Dorian destrói o lugar em poucos minutos. Mesas quebram, garrafas explodem. Homens são jogados contra paredes, como se fossem bonecos. Quando tudo termina, o bar está completamente destruído. Dorian caminha entre os destroços com um sorriso satisfeito. Agora ele entende o verdadeiro potencial daquele poder. Ele não precisa mais trabalhar para ninguém. Ele pode controlar tudo. A cidade inteira pode se tornar seu território. Enquanto isso, na delegacia, Stanley ainda está sentado em sua cela. Mas ele não está completamente sozinho. Do lado de fora da delegacia, um pequeno cachorro aparece correndo pela rua. É o cachorro de Stanley. O animal havia seguido os criminosos quando Stanley foi capturado. Agora ele encontrou o lugar onde seu dono está preso. O cachorro se aproxima da porta da delegacia com cuidado. Por sorte, um dos policiais que estava de guarda acabou adormecendo em sua cadeira. O pequeno cachorro percebe a oportunidade. Silenciosamente, ele se aproxima. Com muito cuidado, ele pega o molho de chaves do bolso do policial adormecido. Depois corre para dentro da delegacia. O corredor está silencioso. O cachorro caminha pelas celas até encontrar Stanley. Quando Stanley vê o animal, seus olhos se arregalam de surpresa. Ele não consegue acreditar. O cachorro deixa as chaves cair no chão da cela. Stanley rapidamente pega o objeto. Com alguma dificuldade, ele consegue abrir a porta. A cela se abre. Stanley está livre. Mas o problema ainda não terminou. Enquanto ele tenta sair discretamente da delegacia, um policial aparece no corredor. Stanley percebe que não tem escolha. Ele pega a arma do policial e aponta para ele. Stanley nunca havia feito algo assim antes, mas agora ele precisa escapar. Ele ordena que o policial levante as mãos. Depois corre para fora da delegacia junto com seu cachorro. Agora Stanley sabe exatamente o que precisa fazer. Ele precisa encontrar Dorian. Ele precisa recuperar a máscara, antes que seja tarde demais. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Tina está enfrentando seus próprios problemas. Depois de descobrir que Dorian está envolvido em crimes muito mais perigosos do que ela imaginava, ela decide fugir da cidade. Ela percebe que cometeu um erro enorme ao se envolver com ele, mas Dorian já previu essa possibilidade. Ele envia alguns de seus homens para seguir Tina, e não demora muito para que ela seja capturada. Os criminosos a levam para um prédio abandonado. Dorian aparece pouco tempo depois, ainda usando a máscara. Ele amarra Tina a uma cadeira e começa a zombar dela. Ele diz que sabia que ela tentaria traí-lo. Então decide transformar aquilo em um jogo cruel. Ele prende uma bomba no corpo de Tina. O relógio começa a contar. Enquanto Tina tenta manter a calma, Dorian ri. Para ele, tudo aquilo se tornou apenas uma brincadeira, um espetáculo. Mas o que ele não sabe é que Stanley está vindo, e desta vez Stanley não pretende fugir. Ele pretende lutar. Porque agora não se trata apenas da máscara, se trata de salvar uma vida, e talvez salvar a cidade inteira do caos absoluto que Dorian está prestes a causar. O confronto final está se aproximando, e muito em breve, dois homens com destinos completamente diferentes estarão frente a frente, um usando o poder da máscara para proteger, e outro usando o mesmo poder para destruir. A batalha que decidirá o destino de todos está prestes a começar. A força invisível estivesse tomando controle dele. O som de sua voz muda, seu corpo vibra, e então algo completamente inacreditável acontece. Seu rosto se transforma. A pele fica verde brilhante, os olhos ficam mais intensos e o sorriso se alonga até se tornar exageradamente grande.
O homem tímido e inseguro que conhecíamos desaparece. Em seu lugar surge uma criatura completamente diferente, cheia de energia, confiança e um comportamento totalmente imprevisível. Esse momento marca o nascimento do personagem que o mundo inteiro viria a conhecer. A Máscara. A partir desse instante, Stanley deixa de ser apenas um homem comum. A máscara parece liberar todos os desejos reprimidos dentro dele. Tudo aquilo que ele nunca teve coragem de fazer, tudo aquilo que ele sempre quis dizer, mas nunca disse, agora se manifesta de forma exagerada e completamente caótica. Seu corpo começa a se mover de forma cartunesca, como se ele fosse um personagem de desenho animado. Essa é uma das características mais únicas do filme. A transformação não segue as regras normais da física. Pelo contrário, o personagem passa a agir como se estivesse dentro de um desenho animado clássico. Ele começa a dançar de forma maluca pelo apartamento. Gira, salta, desliza pelo chão, gira novamente e faz expressões faciais completamente exageradas. A atuação de Jim Carrey nessa sequência é simplesmente impressionante. Vale lembrar que na época em que o filme foi lançado, Jim Carrey ainda estava começando a se tornar um grande nome em Hollywood. Porém, essa performance ajudou a transformá-lo em uma das maiores estrelas da comédia dos anos 90. Curiosamente, muitos dos efeitos que vemos nessa cena não dependem apenas de computação gráfica. Grande parte do humor visual vem da própria elasticidade facial de Jim Carrey. Seu rosto extremamente expressivo permitiu que os animadores criassem efeitos que pareciam saídos diretamente de um desenho animado. Enquanto Stanley se transforma completamente na criatura verde, ele olha para o espelho e observa seu novo visual. Sua reação é de pura diversão. Ele começa a conversar consigo mesmo no espelho, fazendo caretas, gargalhadas e comentários absurdos. Parece que, pela primeira vez na vida, Stanley não tem medo de ser ridículo. Na verdade, ele abraça completamente o ridículo. Esse é um dos temas centrais do filme. A máscara não cria uma personalidade nova do zero. Ela simplesmente amplifica aquilo que já existe dentro da pessoa que a usa. No caso de Stanley, que sempre foi reprimido e inseguro, a máscara libera sua imaginação, sua criatividade e sua vontade de finalmente viver sem medo do julgamento dos outros. Depois de alguns minutos pulando e correndo pelo apartamento, Stanley decide sair para a rua. E é nesse momento que o caos realmente começa. Ao sair do apartamento, ele encontra uma vizinha no corredor. A mulher está usando uma máscara facial verde também, mas no caso dela é apenas um tratamento de beleza. Quando ela olha para Stanley, que agora tem um rosto verde monstruoso e um sorriso enorme, entra em pânico imediatamente. Ela começa a gritar. Stanley, completamente animado com sua nova aparência, responde com uma expressão exagerada de surpresa. Seus olhos saltam para fora do rosto de forma cartunesca. Sua língua se estica como a de um personagem de desenho animado, e ele faz uma sequência absurda de reações cômicas. Assustada, a mulher pega uma arma para se defender. Mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, Stanley simplesmente pula pela janela. E não apenas pula, ele literalmente salta como uma bola elástica. Seu corpo bate na parede do prédio, volta para trás, bate no chão, sobe novamente e continua pulando pela rua como se fosse feito de borracha. Essa sequência é um exemplo perfeito do tipo de humor físico que define o personagem. Quando finalmente chega à rua, Stanley continua explorando seus novos poderes. Ele percebe que pode tirar objetos impossíveis de dentro de seus bolsos. De repente, ele tira uma pequena buzina. Parece um objeto simples e inofensivo,
Mas quando ele aperta a buzina, o som é absurdamente alto, tão alto que os vidros de um carro próximo simplesmente explodem. O motorista fica completamente chocado. Stanley, por outro lado, reage como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Ele faz uma reverência exagerada, como um artista de palco que acabou de terminar um grande espetáculo. Depois disso, ele começa a pensar em algo que ainda estava incomodando sua mente. A oficina mecânica, o lugar onde os mecânicos haviam lhe dado aquele carro horrível. Mesmo com sua personalidade gentil, Stanley ainda sentia uma certa frustração por causa da forma como foi tratado. E agora, com os poderes da máscara, ele decide resolver esse assunto. Ele vai até a oficina. O que acontece em seguida é puro caos cômico. Stanley entra na oficina com uma energia completamente descontrolada. Ele começa a mexer em tudo, joga ferramentas para o alto, cria explosões cartunescas e transforma o lugar inteiro em um verdadeiro circo de destruição. Nada ali segue as regras da realidade. Motores pulam sozinhos, pneus giram como se estivessem vivos, e Stanley parece se divertir cada vez mais com o caos que está causando. Essa cena também mostra algo importante. Apesar de toda a destruição, Stanley não está realmente tentando machucar ninguém. Ele está mais interessado em causar confusão e se divertir. Depois de gastar toda essa energia absurda, Stanley finalmente volta para casa. A noite foi longa. Ele cai na cama, completamente exausto. Na manhã seguinte, algo curioso acontece. Quando Stanley acorda, tudo parece normal novamente. Seu rosto voltou ao normal. A máscara está simplesmente jogada no quarto. Por alguns momentos, Stanley acredita que tudo aquilo foi apenas um sonho, mas então ele começa a lembrar de pequenos detalhes da noite anterior. As imagens voltam lentamente à sua mente. Ele lembra da transformação, lembra da buzina, lembra da oficina mecânica, e começa a perceber que talvez aquilo não tenha sido um sonho. Antes que ele possa pensar muito sobre isso, alguém bate na porta. Stanley abre a porta e encontra um policial. Atrás do policial está a mesma vizinha que ele assustou durante a noite. Ela aponta para Stanley e começa a explicar que viu uma criatura com o rosto verde invadindo o prédio. O policial pergunta se Stanley viu algo estranho durante a noite. Stanley fica extremamente nervoso. Ele tenta agir naturalmente. Diz que dormiu a noite inteira e não viu nada. O policial observa Stanley por alguns segundos, tentando perceber se ele está mentindo, mas no final decide ir embora. Depois que eles saem, Stanley volta para seu quarto. Ele pega a máscara novamente. Agora ele sabe que aquilo é real. Aquilo não foi um sonho. A máscara realmente tem algum tipo de poder sobrenatural. Assustado, Stanley decide que não quer mais se envolver com aquilo. Ele pega a máscara e a joga pela janela. Mas alguns segundos depois, algo inacreditável acontece. A máscara aparece novamente dentro do quarto, como se tivesse voltado sozinha. Esse pequeno momento mostra que a máscara parece ter vontade própria. Ela escolheu Stanley e aparentemente não pretende deixá-lo tão facilmente. Mais tarde naquele dia, Stanley volta para o trabalho no banco. Mas seu chefe não está nada feliz com ele. Stanley chegou atrasado e o chefe começa imediatamente a criticá-lo na frente dos colegas. Esse tipo de situação já havia acontecido muitas vezes antes. Normalmente, Stanley simplesmente aceitaria a bronca em silêncio, mas agora algo dentro dele mudou. Mesmo sem a máscara, ele começa a sentir uma nova confiança. Ele responde ao chefe de forma mais firme. Não chega a ser agressivo, mas também não aceita ser tratado como antes. Essa pequena mudança mostra que a experiência com a máscara já começou a afetar sua personalidade. Depois do trabalho, Stanley volta para casa.